Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência na nossa leitura diária aqui da Palavra do Senhor. Nós estamos no livro de Jó e nós vamos começar hoje o capítulo 14, amém? Eu tenho por título aqui, A Vida é Breve. Abra sua Bíblia aí comigo e vamos repartir uma porção da Palavra do Senhor. Quem não leu os vídeos anteriores, né? Nós sempre lemos aqui a Palavra do Senhor, nós estamos no livro de Jó, capítulo 14, mas nós começamos em Gênesis. Então, caso você esteja vendo pelo TikTok, vai lá no link da bio, clica lá que vai direto pro YouTube, lá tem a sequência numerada. Então, se você começar lá nos primeiros, eu começo a leitura da Bíblia no vídeo 3. Então, se você puder ir acompanhando, são vídeos curtos. Ainda que nós já estejamos no vídeo 80, parece muito, mas são vídeos curtos. E você pode acompanhar conforme a sua demanda e conforme o seu tempo. Então, dá pra você fazer essa leitura com a gente, né? Eu sempre falo que é importante você marcar na sua Bíblia, caso você não goste, eu respeito isso, mas é legal você marcar, porque quando nós terminarmos essa Bíblia, você vai conseguir ver o quanto você avançou. E até mesmo quando você pegar a sua Bíblia, você vai conseguir ver o quanto a gente avançou na leitura. E vai ser bem legal para você, vai ser bem satisfatório caso você nunca tenha lido a Palavra do Senhor. Então vai ser bem legal porque você vai conseguir fazer... olhar, né, essa diferença aí, né? Eu já mostrei aqui outras vezes, vou mostrar pra vocês novamente. Eu costumo pintar, e dessa vez eu estou pintando com lápis de cor, porque eu achei mais barato, vou falar bem a verdade. Eu pintei uma outra Bíblia que eu tenho, eu sempre tenho que pintar e rabiscar, porque é um hábito que eu tenho e eu não consigo fazer se não for dessa forma. Uma outra que eu tenho, eu fiz com marca-texto, mas eu achei que ficou bem caro, porque eu tive que comprar muitos pra pintar ela toda, então... eu achei bem caro. Então, dessa vez eu peguei lápis de cor. E uma outra que eu estou lendo, eu tô passando a caneta embaixo, sublinhando. Amanhã eu pego ela e deixo aqui perto pra mostrar pra vocês também. Eu vou sublinhando. Então, nisso eu consigo ver até onde eu parei, por exemplo. Então, como a gente não tá lendo ela, a gente tá lendo na ordem cronológica, fica até mais fácil pra achar aqui. Porque em Gênesis eu sei onde eu tô, porque eu tô pintando. Também sei onde eu parei, porque ficou mais fácil, né? Onde eu não pintei, eu, né, não li ainda aqui com vocês. E lá em Jó, eu tô pintando aqui Jó, então eu sei onde eu li. Então eu acho que é bem interessante essa pintura ou essa marcação, da forma que você achar melhor pra você. Amém? Agora vamos pra leitura. É que eu acho que essas informações passadas são importantes, né? A minha... intenção aqui em fazer esses vídeos é ler com quem nunca leu. Então acho que toda informação que eu puder dar aqui pra vocês é significativa. E eu espero que esteja sendo bênção na sua vida, em nome de Jesus. Jó 14, nós vamos ler do 1 ao 12, amém? Versículo 1. O ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Essa fala de Jó aqui, nascido de mulher, aponta pra mortalidade, tá? Eu vou falar mais pra frente aí com vocês. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abre os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo? Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. E aqui nesse versículo nós vemos uma controvérsia, né? Nós lemos aí anteriormente aí no capítulo 12, Jó falando sobre a sabedoria e a força de Deus, né, e tal, e que ele pode levantar um, abaixar o outro, enfim. E aí nós vemos algo aqui interessante, né? Porque... ele fala, quem pode tirar a coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. E nós sabemos que é só Deus, né? Só Deus pode nos transformar, nos limpar, nos purificar, né? Somente Ele tem esse poder. Versículo 5. Visto que todos os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçastes limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar, para que tenha repouso, até que como o trabalhador tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos, se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Esse versículo é bem conhecido, né? Que ao cheiro das águas voltará a brotar, né? Nós já ouvimos aí diversas vezes em várias pregações, né? E Jó descreve aqui como a vida, né? A vida não é como a árvore, que ao cheiro das águas volta a brotar. Mas se alguém morre, fica prostrado. Tô no 10. O ser humano expira. E para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Desculpa. Ele faz aqui uns comparativos entre a vida e a morte, entre a natureza, né, digamos assim, e a vida do homem. E aí em Gênesis 3, 22 ao 24, nós vimos lá, né? Vou voltar aqui com vocês rapidinho. Gênesis 3, 22 ao 24. Lá em Gênesis 3 vai relatar a queda do homem. Quem ainda não leu, volta aí nos vídeos anteriores que a gente leu aqui junto. E vai falar sobre a queda do homem, sobre
coisa toda que aconteceu ali, né? Que a serpente, a mais astuta dos animais, seduziu Eva, e Eva acabou dando esse fruto para Adão também. Eles pecaram porque foi a única ordem que Deus deu: não coma desse fruto. O resto eles poderiam fazer tudo, e Deus deu domínio ao homem, né? E aí lá em Gênesis 22, 24, fala assim: então o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. O plano de Deus foi que nós tivéssemos vida eterna, aqui na terra, não era morte. A partir do pecado estabeleceu-se a morte. 23. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Deus fez o homem do pó da terra. 24. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins. Querubins eu explico aí num vídeo, vou falar pra vocês já o número do vídeo. A leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante, também expliquei nesse vídeo, que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. E aí, lá em Gênesis, o homem é expulso do jardim por desobediência à ordem de Deus. Deus falou: não coma do fruto, e o homem comeu. Deus o impede de comer do fruto da árvore da vida por causa do pecado. O homem teria esse livre acesso a comer dessa árvore da vida. Lá tinham duas árvores, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Isso foi até uma confusão quando eu comecei a ler a Bíblia, que pra mim era a mesma árvore. Eu já ouvi várias pessoas falando delas como se fossem a mesma. E aí, a gente lendo a palavra, os nossos olhos são abertos e a gente vê a verdade, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal é a que Deus proibiu que o homem comesse. E a árvore da vida é aquela que seria um fruto que o homem comeria e viveria eternamente. Então são duas árvores distintas. E aí quando o homem come desobedecendo a Deus e come do fruto do bem e do mal, ele acaba, como Deus aqui diz, acaba sendo como um de nós. Então ele acaba sendo como Deus, conhecedor do bem e do mal. Até então o homem não tinha nenhum tipo de malícia, não tinha nenhum tipo de vergonha. E aí o pecado, consequentemente, quando a gente vê aí mais pra frente, mais pra trás, né? Nós falamos tudo isso aqui, eu vou encurtar o máximo que eu puder. E aí o pecado traz vergonha, o homem acaba se cobrindo, coisas que não aconteciam antes porque ele não conhecia o bem e o mal. E aí nesse último versículo, 24, Deus coloca querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho. E aí, lá no versículo 24, que é mais específico, dizendo que o Senhor coloca querubins, que são seres angelicais que servem a Deus como guardiões. Eu explico lá no vídeo 12. Caso você não tenha visto, volta aí nos vídeos anteriores, vídeo 12. Eu explico sobre querubim, serafim, arcanjo e anjo. Volta lá nesse vídeo, porque foi bem legal, assim, a explicação que a gente fez aqui, ficou bem claro pra gente entender, porque pra gente parece que é tudo a mesma coisa e não é, tá? Então volta aí no vídeo 12, que ele tá explicando lá. Querubim, desculpa, misturei querubim com serafim, ficou uma bagunça. Querubim, serafim, anjo e arcanjo, eu expliquei tudo isso lá nesse vídeo. E aí ele coloca esse querubim para guardar o caminho da árvore da vida, ou seja, a morte é estabelecida ao homem. Em João 14,6, Jesus diz, quando Jesus vem lá no Novo Testamento, eu sempre falo aqui para vocês, a Bíblia vai sempre se confirmando, né? Não é um Velho Testamento, acabou e vem um novo para apagar o velho. A Bíblia é uma confirmação da Bíblia, então aqui falou sobre isso e lá ele vai confirmar. Então, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 14,6. E continua no 7. Se vocês me conhecerem, conheceram também ao meu Pai. Então aqui, quando Deus diz: coloquei querubins para guardar o caminho, é um apontamento para Jesus. Jesus é o caminho. Então, quando Deus impede ali, vamos dizer assim, né? Ele impede aquele caminho de Adão chegar até o jardim, ele está protegendo o caminho, que é o seu filho. Então, ele está impedindo, como se fosse assim. Quando Deus expulsa Adão do jardim, guardando o caminho da vida, é como se ele dissesse: o pecado te afasta de mim. Toda vez que você se afasta do caminho, que é Jesus, você se afasta do Pai, que é Deus. Então, lá Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês me conhecerem, conhecerão também ao Pai, porque eles são um. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Eles são espíritos e eles são um só. Porém, se você conhece a mim, você conhece o Pai. Então, ele é o acesso a Deus. Então, se Jesus é o acesso, ele é esse caminho. E aí, Deus corta esse acesso. Deus não permite, na verdade, que o homem passe por esse caminho novamente, porque senão ele teria acesso à árvore da vida, que é a árvore que daria vida eternamente. Então, Deus corta. Então, ali é estabelecido a morte, né? Deus estabelece a morte por conta do pecado do homem. Deus tinha dado uma ordem, o homem pecou e começa, né, a surgir a morte. Voltando aqui para Jó, para aquilo que nós estávamos lendo, né?
Quando nós lemos agora, fica mais claro de entender porque a vida é tão breve. Porque aqui Jó dá um relato da vida passando como um sopro, né? Uma coisa muito rápida e breve. E que a morte é certa, né? Ele já começa o versículo 1, apontando para a mortalidade, quando ele fala: o ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Ele faz um lamento profundo sobre a futilidade da vida e a certeza da morte. Aqui, Jó nos ensina várias lições. Ele descreve a vida humana como breve e agitada, cheia de inquietação, que desaparece rapidamente. Hoje em dia, se nós pensarmos, né, nas tecnologias, celular, redes sociais e um monte de redes sociais, né, uma porção delas, a vida se torna ainda mais breve, né? Aqui Jó não tinha um celular, ele não tinha WhatsApp, ele não tinha Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, esse monte de coisa aí. Ele não tinha, né? Então hoje, se a gente não vigiar, a nossa vida é tomada, porque a gente fica só no celular, fazendo nada, é bem dizer isso, né? Se nós não nos atentarmos e focarmos no que realmente queremos, no que realmente importa, parece que os nossos dias escorrem pelas nossas mãos. É trabalho, rotina de casa, é filho, demandas pessoais, celular, compromissos, enfim. E Deus, onde entra nisso tudo? E a nossa vida com Deus? Deus tem tido prioridade em nossa vida? Ou só quando em meio a tudo isso nos sobra tempo? Então, em meio a toda essa demanda que você tem se lembrado de buscar a Deus? Ou quando sobra tempo, depois de tudo isso, lembrei, tenho que fazer alguma coisa para Deus. Tenho que orar. Tenho que ler a Bíblia. Ou você tem priorizado isso em sua vida? No versículo 4, Jó faz uma afirmação verdadeira, que foi o que eu falei com vocês, que somente Deus pode transformar a nossa vida. Como ele descreve lá em Jó 12, que nós lemos do 13 ao 24. Eu vou ler só alguns versículos aqui, senão vai ficar muito grande. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém o pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. E se ele solta, devastam a terra. Com ele estão a força e a sabedoria, ele pertence ao enganado e ao enganador. Ele leva os conselheiros embora descalços e faz juízo de tolo. Então ele exalta quem ele quer e humilha, rebaixa quem ele quer também. Então quando Jó fala aqui, quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém, somente Deus pode. Somente Deus pode nos limpar, nos purificar e dar força à nossa vida. Somente Ele pode. Somente Deus pode transformar nossa vida como Ele mesmo descreve, né? Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele pode mudar qualquer situação. Busque a Deus. Não busque só na hora da necessidade. Busque também quando está tudo bem, sabe? Nos versículos 5 e 6, a visão de Jó sobre a vida humana é sombria e pessimista, porém realista. Ele fala: visto que os dias do ser humano estão contados, o número de seus meses está nas suas mãos. Traçaste limites, além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar, para que tenha repouso, até que, como trabalhador, tenha prazer em seu dia. Ele reconhece que a vida humana é breve e frágil, o que é uma verdade. Destaca também que somos impuros. Desde que Adão pecou, todos temos essa natureza pecaminosa. Não adianta. Você vai se purificar todos os dias, mas a nossa natureza, que é o pecado, quer correr atrás daquilo que nos afasta de Deus. É normal isso acontecer, por isso que é uma vida de santidade, uma vida constante buscando a santidade. Isso nos mostra o quanto necessitamos de redenção, do resgate do Senhor e salvação para superar a impureza humana. Jó destaca a soberania de Deus, que ele fixou limites em nossa vida. Jó acredita que o homem deve se submeter à vontade de Deus e buscar sabedoria para viver bem. Em todo momento aqui, Jó, apesar de seu lamento, ele sempre expressa que Deus é soberano, sabe? Apesar de tudo que ele está passando. Lá nos versículos do 7 ao 12, que nós lemos aqui, Jó argumenta que, ao contrário das plantas, que podem se regenerar após serem cortadas, o ser humano não revive após a morte. Então aqui fala, né, que ao cheiro das águas, as raízes podem brotar novamente, podem nascer novos frutos, né? Mas com o ser humano é diferente. Quando ele morre, não há vida após a morte. Isso nos leva a pensar o quão importante é viver uma vida proveitosa e com humildade, pois nem os mais ricos e mais poderosos poderiam escapar da morte. Quando chegar o dia, não há quem possa escapar dela, né? Então, que nós possamos viver uma vida reta, mais humilde, com humildade, sabe? Não se achando melhor do que ninguém, porque não somos. Somos todos herança do pó, e ao pó voltaremos, né? Que possamos aproveitar bem os nossos dias, aproveitando a vida, que é um presente de Deus para nós, usando da melhor forma possível, adorando a Deus e buscando um relacionamento diário com Ele, que é a base da nossa fé e da nossa esperança. Que nós venhamos ter esse relacionamento contínuo com Deus. Jó pode dizer tudo isso, ele tem propriedade para dizer tudo isso, que ele tinha um relacionamento com Deus. Ele conhecia o Deus do profundo, o Deus que tinha ali mais e mais e mais para dar a ele. Ele conhecia. Então, que nós possamos buscar o Senhor, não só no dia ruim, mas em todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus. Que amanhã nós possamos estar aqui novamente para partilhar mais uma porção da palavra do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus.